Eu precisei ouvir isso para poder acordar para minha vida e entender que na nossa vida, se nós não pensar em nós mesmos, nós se prejudica mais e mais. Às vezes tentando agradar um, às vezes tentando agradar o outro e não tendo reconhecimento de nada daquilo que precisávamos, ou às vezes que queremos ouvir uma gratidão, alguém nos considerar por aquilo que fazemos. Mas infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas, elas não é grata por aquilo que tem ou por ter alguém para poder ajudar, para poder estar do lado, para poder cuidar. Não. Muitos, muitas das vezes, olham para você como se tivesse obrigação de ter que fazer tudo e você não ter o reconhecimento de nada daquilo que você tem. Porque as pessoas em si, elas já têm isso dentro delas. São poucos, você seleciona nos dedos aqueles que realmente quer ver o seu bem ou que realmente que te considera por algo, por aquilo que você é e por aquilo que você faz na vida delas. Mas um dia eu morei no estado de Minas Gerais e lá eu acordei para a vida. Lá eu escutei algo que mexeu comigo e que entrou dentro de mim de uma forma onde eu parei para pensar e raciocinei e falei, não, realmente o que ele está falando para mim é verdade. Eu preciso pensar em mim. Falou desse jeito, olha, você precisa pensar mais em você e parar de pensar nos outros. Porque às vezes você vive a vida dos outros, preocupado com os outros, com as outras pessoas de fora, sendo que eles mesmos não se preocupam com você. Eles mesmos muitas das vezes não preocupam com a própria vida deles. E para você ver, é como um ciclo vicioso, como uma pessoa que é viciada e as pessoas que são viciadas, você fala assim, não, vou fazer o melhor para poder eles viver bem, para ele poder parar de fazer, seja bebida ou usar drogas, o que seja. Você faz o possível, às vezes interna, às vezes aconselha, às vezes tenta dar do seu melhor para poder fazer aquela pessoa sair desse ciclo vicioso que é a droga ou a bebida. Mas infelizmente, o viciado, ele para por um tempo e depois volta e cai de novo no fundo do poço. Você luta, você muitas vezes gasta seu dinheiro por um tratamento e de nada adianta porque é o ciclo vicioso. A pessoa é viciada. Ele já está dentro dele aquilo. E uma coisa interessante é que mediante a isso, não é somente a pessoa em si que tem esse ciclo, que tem esse vício. Não, é um espírito que pega as pessoas de uma tal forma aonde a mente dela fica totalmente fora do lugar, arrebatada, e ela não consegue olhar algo que possa melhorar a sua vida. Isso é triste, isso é cruel. E muitas das vezes, por nós pensarmos demais, por nós se preocuparmos demais com ele, de nos desgastamos, ficamos mal. Muitas das vezes até a doença, a enfermidade nos atinge, seja dor de cabeça, seja dor no corpo, seja uma insônia, você não consegue dormir, justamente porque por pensar demais naquele que na verdade não está pensando nele mesmo. E isso é cruel, e isso é triste. E pessoas assim como eu, que no caso pensa muito nos de fora, muito nas pessoas que estão em nossa volta, do que muitas das vezes em nós mesmos, sofre muito. Por quê? Porque somos incompreensíveis, porque muitos não conseguem entender e compreender a nossa situação, entendendo que só queremos ver o bem, nada mais do que isso. E quantas famílias que tá sem dormir, que tá sem paz, que tá sem alegria, justamente por conta desse tipo de situação. Mas se você chegou aqui, eu tenho certeza de uma coisa, que esse vídeo pode transformar a sua vida, não só agora, mas de agora em diante a sua vida inteira. Porque muitas das vezes você bateu cabeça com o filho, bateu cabeça com o sobrinho, com o tio, com um irmão, às vezes até mesmo com o pai, que se caiu no meio dos vícios e ele não quer enxergar, ele não quer aceitar ajuda, não quer entender que ele pode melhorar e ele tem condição para isso.
e isso tá te causando um mal, tá te causando uma tristeza, tá te causando uma angústia, uma situação muito difícil, aonde tá prejudicando a sua vida e você até hoje não conseguiu entender essa situação. Mas olha só, eu tenho certeza que de hoje em diante muita coisa muda, porque assim como eu recebi esse conselho, pense mais em você, lembre mais de você e para de querer se preocupar mais com os outros de fora. Eu tenho certeza que isso vai entrar dentro do seu coração e que você vai lembrar mais de você, cuide mais de você, se proteja, entendeu? Entenda que você tem uma vida, tem alguém que precisa de você. Ainda que mediante esse tipo de situação dá vontade de largar tudo, correr, sumir, não aparecer mais e não dar nem sinal de vida. Mas lembra, tem alguém que precisa de você, muitas das vezes uma criança pequena, muitas das vezes é alguém mais novo, muitas das vezes é o aluguel que tem que pagar, a casa, a sua vida que é o mais importante de tudo. Então se cuida de você e lembra, eu preciso pensar mais em mim, porque se eu pensar em mim, eu tenho certeza que tudo, tudo, você vai dormir bem, você vai comer bem, você vai viver bem, tudo vai fazer sentido na sua vida. E principalmente, lembra de Deus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente no meio da angústia. O salmista falou assim: nunca vi um justo, nunca vi um pobre desamparado e nem o justo mendigar o pão. Então, você pode ter certeza disso. Deus não vai te deixar mendigar. Deus não vai te deixar você parar no meio do caminho. Deus não vai deixar você triste, angustiado. Clame Ele e Ele tudo vai fazer na sua vida. Então, espero que esse vídeo faça uma diferença na sua vida. Como esse fundo aqui maravilhoso, onde Deus tem proporcionado a natureza. Será que a natureza ela pensa? Veja bem, uma plantinha dessa, será que ela lembra dessa outra que está do lado? Porque em um galho só, olha o tanto que tem de planta. Em um galho só, muitas plantas tem. Mas tudo isso quem cuida é Deus. E Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Ele vê o seu falta de sono, ele vê a sua falta de alegria, ele vê as suas condições, aonde você muitas das vezes quer arriar. Deus não está te deixando de lado, nunca te deixou e nunca vai te deixar. Então continua firme. E Deus em tudo te ajudará. E lembra, nunca durma sem orar, nunca acorde sem orar. E Ele é o guarda fiel do seu povo. E se até agora você não conseguiu resolver a situação por pensar demais nos outros, lembra, o Senhor tem condição de mudar a sua vida e tem condição de poder ajudar aquele que você está preocupado e que muitas das vezes ele não está enxergando que Deus está dando uma segunda chance para ele e que não está valorizando você. Então, Deus abençoe você. Fica com nós aqui nesse canal e aguardo você nos próximos vídeos. Deus abençoe.